Olá, boa tarde. Com muito prazer. Meu nome é Renata Alencar, sou coordenadora do Museu do Knauf de Azulejaria e Cerâmica. Eu e nossa equipe estamos muito felizes, né, de comemorar essa 14ª Primavera de Museus, né, mais um evento online, né, nesse ano assim que nós estamos vivendo. Um ano de pandemia, mas não deixamos de realizar as nossas ações, as nossas programações. Ficamos muito felizes de podermos estar assim, realizando em todo o Brasil essas atividades, né? Pelo que eu vi nos dados do IBAMA, mais de 1.300 ações sendo realizadas em todo o Brasil por esses museus. Então, assim, nós também temos o prazer de colaborar também com as nossas ações, pois conteúdo é o que nós mais temos para mostrar, pessoas convidadas, nossos apoiadores, né, o nosso público que sempre nos acompanha. Nessa semana a gente novamente está dando ênfase e a oportunidade, abrindo o salão, né, para falar do nosso patrimônio, né, da proteção do nosso patrimônio azulejar. Diga-se de passagem, né, que ontem aconteceu um fato aí com um patrimônio de azulejaria na Paraíba e eu acredito que a nossa convidada vai falar sobre isso. Eu espero que ela fale, né? Porque é muito triste a gente ver o nosso patrimônio em pleno século XXI continuar sendo degradado, porque é por falta mesmo de consciência, né? Mas hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que é a documentação dessa azulejaria. A documentação da azulejaria do Museu Udo Knauf, né? Especificamente dos azulejos contemporâneos, a coleção do próprio Udo Knauf. Essa azulejaria do século XX, que muitas pessoas talvez nem percebam que é realmente um acervo, que é obra de arte, acham que ela não é tão antiga e por isso não pode preservar, que é um azulejo que pode ser trocado, que o que tem valor é só o azulejo do século XVII, do século XVIII, né? E nós estamos aqui para marcar, né, com essa nossa convidada, que é Eliane Ursini da Cunha Melo, né? Ela é do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Arquitetura. Ela está fazendo o doutorado dela nessa área de arquitetura, está estudando a azulejaria, a coleção do Museu do Knauf. Nós temos o prazer, né, de ter um pesquisador estudando a nossa coleção. E o que ela vai falar sobre hoje para a gente é mais um trechinho dessa pesquisa dela, justamente a documentação. Porque a documentação para um acervo, ela traz muitas informações, muita pesquisa, ela valida, ela marca a existência daquele acervo, para a instituição, para a sociedade, a divulgação desse acervo, a comunicação para o público que aquilo é importante, faz com que ele seja preservado. Né? E a constante preservação, as ações educativas, estar sempre falando, publicando, faz com que a população ela tenha consciência de que ele tem de ser preservado. Né? E esse é nosso papel, enquanto uma instituição de preservação do patrimônio. O tema que a Eliana vai falar hoje é a documentação dos cadernos de encomenda do ceramista Udo Knauf. Tecnologias digitais aplicadas, né? Então, nada mais justo, porque o tema também da 14ª Primavera de Museus é museus, né? E o mundo digital, né? Os museus em transformação. Então, gente, a tecnologia, ela tem e está totalmente integrada, né, na promoção e divulgação dos nossos acervos para o mundo, né? O mundo precisa ver esse nosso acervo. E eu estou aqui aguardando a Eliana Melo me dar um oi aqui para a gente convidá-la para essa nossa live, e aí vocês vão ver realmente esse conteúdo maravilhoso, assim, para quem é da área de museologia, para quem não é, para quem gosta, para quem quer realmente se aprofundar nos mínimos detalhes, né, de como se faz a catalogação, a descrição, para que serve, como fazer essa documentação do acervo azulejar, principalmente o azulejo contemporâneo, né? Como é que a Eliana está trabalhando? Qual foi o processo do trabalho dela com esses livros de encomenda do Knauf, né? Porque nós já tínhamos feito, né, a documentação física e transportar isso para o
o mundo digital, virtual, como será essa disponibilização para o público, né? Já que a gente tem um material que é muito delicado e não pode ser manuseado pelo público, né? Então, até para vocês também conhecerem, né? O que são esses livros de encomenda do Knopf, né? Várias pessoas nem sabem que eles existem, né? A importância deles para a história, né, da azulejaria contemporânea da Bahia, para o mundo, né? Estou esperando aqui a Eliana. Eliana me dá um oi para a gente começar a nossa rica live, né? E dizer que realmente, né, são essas tecnologias aqui, Eliana, que nos permitem hoje trabalhar, né, com esse tipo de acervo que não é tão fácil. Um momentinho. A gente disponibilizar para o público, né? Gostaríamos, mas só através desses meios digitais que a gente consegue. Vou chamar ela aqui mais uma vez. Estou com de convidar a Eliana. Aqui, acho que agora vamos falar. Eliana, espero que você sinta-se assim muito bem-vinda a mais essa Achei tarde que você não estava live me vendo. da Primavera de Museus, né? Com um tema assim, que veio muito a calhar, né? A gente sabe o que aconteceu aí essa semana. Estava acabando de falar aqui com o pessoal, né? A importância da documentação e do conhecimento do acervo da azulejaria contemporânea, né? Para evitar essa remoção desse patrimônio, né? Que a gente tem nas fachadas, desses grandes edifícios. Pois E é, não, que não foi o você está aí primeiro, para né? defender, e eu tenho certeza que você vai falar um pouquinho sobre a importância, né, desse acervo, dessa documentação, como é que a gente disponibiliza e dá conhecimento para que essa população entenda que tem que preservar e não retirar esse patrimônio, que ele não é antigo, como ele falou, né, é velho, é antigo, tem que se retirar como Você se fosse viu? algo, né, é muito Eu estou triste. indignada. Eu estou indignada mesmo. A gente entra. Como se fosse um Mas e azulejo aí? qualquer, mas eu quero que você fale do É, seu trabalho, fique à vontade, tá bom? Explique seu tá tema aí bom, pra beleza. gente. Primeiro, então, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite e pela disponibilização desse espaço, né? Então, hoje eu vou começar, assim, eu já sei como que funciona, que esse tempo passa muito rápido, né? Então, eu já organizei para não deixar nada pendente, como da outra vez que a gente não viu os azulejos, né? De início, eu quero aproveitar o espaço para falar duas coisas. Coisa número um, é para falar do projeto SOS Azulejo Brasil, tá? É uma página no Facebook, aberto à comunidade, a todos que gostam, que curtem azulejaria, que tem algo para falar, para mostrar das suas cidades, para elogiar. Assim, a gente conta muito com essa participação da sociedade. Então, tá na página do Facebook. Se quiserem fazer denúncias também, podem utilizar o espaço, assim, eu vou ficar muito feliz. E a segunda coisa que a gente precisa falar é sobre essa atrocidade, essa tragédia que aconteceu com esse painel lá na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, porque os azulejos foram removidos, né? Então só isso já nos deixou todos assim estarrecidos, né? Diante de uma agressão daquela natureza, assim, quando você vê as fotos, né? Dos cacos dos azulejos espalhados pelo chão, realmente uma tragédia. É a segunda obra que eu conheço do Acácio
que foi um arquiteto modernista muito atuante aqui na região Nordeste, principalmente em João Pessoa, mas em outras cidades também. É a segunda obra dele que eu vejo que foi assim, depredada dessa forma. Uma outra também, João Pessoa, que tiraram um painel de dentro da casa, uma casa tombada pelo IFAEP, que é o órgão de proteção do estatal, e agora é esse, dentro da universidade. E é o que você disse, a justificativa de que os azulejos já tinham mais de 45 anos, sabe? É muito triste quando você vê as pessoas assim, quando não entendem o que é a azulejaria contemporânea, e muitas vezes, por não entender, fica buscando parâmetros que não funcionam nela. Por exemplo, não, mas isso é diferente da azulejaria antiga, portuguesa. É óbvio que não tem nada a ver com essa azulejaria, e por isso é que ela é importante, porque ela é nossa. Ela é uma coisa, assim, genuinamente brasileira. Genuinamente, assim, criada, né, assim, no país, com as condições de uma pseudo-industrialização naquele momento, uma criatividade imensa dos artistas querendo sobreviver, querendo construir uma profissão junto com a sua arte, então começam a utilizar o azulejo dessa forma, que esses azulejos são todos feitos à mão, silk screen à mão, como se fosse uma camiseta, tela, você sabe, né, Rê? Sim. Então, é uma obra semi-artesanal, porque de industrial ali é só mesmo o substrato cerâmico, que era comprado já queimado, né, com a primeira queima, um azulejo liso, normalmente branco, e depois eles pintavam. Eu vou aproveitar, então, que a gente já chegou nesse ponto, e vou fazer o que eu não fiz na semana da passada. outra vez. Isso. Mostrar os exemplares. Aí, isso aqui é a minha coleção de azulejos do Udo, tá, gente? Ai, meu Deus, São todos os azulejos que estavam no ateliê dele, tá? Isso tudo foi pintado por ele, manualmente. E eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque eu até tentei separar alguma coisa ali no material meu, nos arquivos do computador, para poder vocês verem o que é essa documentação. Tá? Isso tudo estava no ateliê dele. Esse trabalho aqui, isso aqui que eu adoro, deixa eu colocar assim para vocês verem, é como ele fazia a identificação das cores, tá vendo? Ele pintava, escrevia o código da cor e fazia a queima. Então, ele sabia que aquele pigmento daria exatamente essa cor. A gente tem, assim, muitos desse tipo. Esse azulejo que ele usa. Nossa. Isso aqui que eu deixei para vocês verem assim, o que é diferente. Ó, a gente tem todos esses azulejos foram feitos por Udo no ateliê dele, todas essas pinturas. Esse azulejo aqui, se você olha atrás, ele é da IASA, em Recife. Esse aqui é da Insepa. Esse aqui já é IASA também, mas já tem o nome do Brenan, o nome da fábrica Brenan, né, que depois a IASA vira Brenan. Esse aqui é dos azulejos do Pará, de Belém do Pará, e esse aqui também Klabin. Ou seja, quando a gente pensa em documentação da azulejaria, da forma que era feita da azulejaria antiga, que a gente sabia de onde era o azulejo, virando e olhando o Tardós, na azulejaria contemporânea a gente não sabe isso. Então a gente tem muito estudo para fazer ainda, né, para poder conhecer esses materiais e tal. Então, o que aconteceu? Quando eu vim a primeira vez, né, a Salvador, eu já conheci a Renata em 2014, foi quando eu descobri os livros de encomenda do Udo. E o que são esses livros de encomenda? O Udo, né, um alemão metódico, sistemático, o que ele fazia? Todas as encomendas que ele recebia no ateliê, não as encomendas de painéis, esses normalmente ele não anotava, assim, painéis do Caribé ou painéis de Jenner, dificilmente ele anotava isso nos livros, mas encomendas, vamos dizer assim, mais comerciais, fachada para o edifício do Ceci, fachada para o edifício Antunes. Ele anotava nos livros, tá? Quem que tinha feito encomenda, qual era o desenho, ele fazia o desenho,
tá bom? No livro. Anotava os pigmentos e o processo de execução de queima daqueles azulejos, além de endereço e tal, essas informações todas. Eu separei umas imagens aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Bem, então, eu conheci esses livros e imediatamente eu fiquei impressionada. Peraí, só um minutinho, acho que eu fechei. Fechei. Peraí. Então, eu vou virar aqui só para ir mostrando para vocês. Isso aqui é uma página do meu computador, tá? Cada imagem dessas que vocês estão vendo aqui é uma página do livro, tá bom? Então, os livros, eles são todos desenhados. Se eu chegar pertinho aqui, vocês, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, que ele colocava, tá vendo? A anotação do pigmento, Virou. da cerâmica. Agora sim. Da cerâmica que ele ia utilizar. Bem, o Udo foi fazendo isso em 93 livros de encomenda, certo? Ele foi anotando e foi documentando todo o seu trabalho ao longo de mais de 30 anos. E quando eu vi isso, né, foi uma das razões de eu ter vindo fazer o meu doutorado em Salvador, foi porque eu enxerguei nesse material um repositório assim, inigualável de informações sobre a materialidade da arte azulejada, tá? Então, comecei a trabalhar, o museu me recebeu com a maior proatividade possível, o IPAC me deu toda a condição de trabalho dentro da instituição, só que nesse instante, quando eu começo a fazer, eu fui algumas vezes ao museu já fazendo a documentação, e eu percebi pela fragilidade, porque são livros, né, encadernados, de todos os formatos possíveis, tem uns que são formato A4, outros são formato A3, outros são folhas avulsas que estão dentro de uma pasta. Mas, assim, o que é comum, a maioria, é um estado de degradação muito grande, né? Folhas, os livros, antes deles irem para o museu, eles passaram por situações de umidade, de insetos. Então, assim, a situação deles é de fragilidade, tá? De muita fragilidade. Quando eu comecei a manusear os livros, eu percebi, assim, que eu sou conservadora restauradora. Então, assim, sabe, eu não achei que era digno da minha parte utilizar esse material como meu referencial primário mais importante, sem cuidar dele, né, tirando, assim, colocando ele em risco. Então, nesse momento, eu e o Renato conversamos, conseguimos, eu conversei no NTPR, que é o Núcleo de Tecnologia, Preservação e Restauração, na UFBA, onde é o grupo de pesquisa do qual eu participo, e o professor Mário Mendonça, que é o meu orientador, me deu carta branca para poder fazer a documentação desses livros, dentro do NTPR. Eu conversei com o IPAC, fiz um projeto, apresentei a documentação, a autorização, foi uma coisa bem burocrática, mas assim, ao mesmo tempo, te dá muita segurança, tanto para mim, no momento de tirar esses livros da instituição, quanto para eles também, de que esses livros estariam em segurança. E assim, todo esse material, de vocês. Claro, todo o material foi levado, não foi levado imediatamente, de uma vez só, a gente foi levando em partes, né? Eu trabalhava com os livros, documentava e levava de volta para o museu, pegava novos livros, e assim foi até finalizar esses 93. Hoje, a gente fez, assim, em torno de umas 10 mil imagens, eu imagino, mais ou menos, porque além deixa eu ver aqui se eu consigo uma foto para mostrar para vocês. Peraí só um minutinho. Além da foto, que é uma foto JPEG, a gente fez também uma imagem que é um arquivo de qualidade, um arquivo que a gente chama de cru, né? E peraí que eu vou colocar aqui só para vocês verem essas imagens. E esses arquivos, então, eram duas fotos, assim, uma foto por página, uma foto normal e a outra foto, assim, com a escala de cor, uma escala de referência. Eu vou falar a respeito disso
Ó, tá vendo? É uma assim, uma sem nada e outra com escala. Uma sem nada e outra com escala. E cada foto, cada imagem dessas, uma em arquivo JPEG e outra em arquivo RAW. Então, Eliana, levar esse acervo para o NTPR foi necessário pela Foi. própria questão da fotografia. O museu não tinha o ambiente necessário para essa fotografia técnica, né? Você tinha que levar para um espaço Isso. adequado para essa tecnologia de fotografia mesmo, né? De trabalho profissional. E o museu não tinha esse Exato. ambiente, né? Não, não tinha. E além de não ter o ambiente, tem um outro detalhe, porque assim, hoje a tecnologia digital ela é assim, super utilizada dentro das instituições, na preservação do patrimônio. Você tem a fotogrametria, você tem nuvem de pontos, você tem programas que fazem a impressão 3D de objetos, inclusive esses processos sendo utilizados até no restauro. Mas assim, a gente sabe também que isso tudo envolve materiais caríssimos, máquinas, né, softwares, todo, assim, tudo assim, que às vezes o museu, os museus, principalmente a Bahia, que tem tantos museus, assim, às vezes não consegue equipar todas as instituições da forma que gostaria. Mas isso não impede que seja feita uma documentação de qualidade para a instituição. E foi isso que a gente fez, né, com os livros do UDO, né, nessa E proposta de preservar e isso para um digitalizar. museu é um ganho fantástico, porque assim, você está fazendo o seu doutorado, você está pesquisando no acervo, e você olha que riqueza você está trazendo para o museu, né? Entregando Claro, não, fotos documentadas, é de uma. qualidade, é um trabalho assim extremamente minucioso que você está É, entregando, disponibilizando para o museu, né? com toda certeza. E assim, foi legal, porque, para mim, vamos assim, a gente nem podia imaginar que ia estar vivendo essa situação pandêmica, né? E hoje, nessa situação, eu estaria de pés e mãos amarrados sem ter esse material comigo, né? Porque aqui o material digitalizado eu levo para onde eu for, eu trabalho com ele, eu tenho segurança de que eu tenho acesso a ele a todo momento que eu precisar durante a pesquisa, né? E para o museu, assim, o museu tem mil formas de trabalhar com isso. Todos esses arquivos que eu fiz, eu vou disponibilizar, eu vou entregar ao museu, tá? Agora, o meu sonho dourado, assim, é que posteriormente, após o término, né, da tese, que eu consiga, a gente consiga otimizar esse material. E como? Colocar esse material acessível às pessoas, criar um banco de dados com essas informações, né, para que todo mundo, qualquer pesquisador de qualquer lugar do Brasil tenha acesso a esse material que está ali. E não só isso, enquanto os livros não estão restaurados, e mesmo depois que eles estiverem restaurados, né, que eles estiverem devidamente conservados, que isso minimize, assim, sempre que for necessário buscar uma informação nos livros, que você não tenha a necessidade primária de pegar o livro, que você possa acessar isso de uma outra forma, e que o livro ele continue sendo aquilo que ele deve ser, um documento, né? Um documento para assim, um testemunho do trabalho do Udo, de um período de produção dentro do Brasil, né? De arte e indústria, que ele continue sendo isso, mas que a gente alivie um pouco esse manuseio sem perder nenhum tipo de informação. Com Então, isso certeza. é que eu acho que é o grande ganho, né? Tanto para o pesquisador quanto para o museu e para a sociedade. Agora, eu estava dizendo que apesar, assim, né, a gente tem tecnologias muito complexas, e essa é uma forma fácil de você fazer essa preservação. Porém, alguns cuidados precisam ser tomados. Alexa. Por quê? A Renata chamou atenção, né, de que os livros precisaram ser levados para o NTPR, porque no museu a gente não tinha um espaço adequado e tal para fazer as fotografias. Não só o espaço. Quando você trabalha com documentação, com a proposta de uma documentação científica, ou seja, que você faça tudo possível para que as informações ali naquela foto sejam exatamente aquelas informações que estão no livro, que não tenha variação de cor, de escurecimento, ou de muita luz,
né? Então, para isso, a gente precisa ter um ambiente controlado. E essas imagens foram feitas seguindo essa proposta. Então, a primeira coisa, o uso dessa cartela de cor, a Color Check. Para que serve? Quando você faz a imagem com a cartela de cor, depois, quando você leva essa imagem para um programa, né, para processar a imagem, você pode ajustar a cor a partir dessa cartela, porque ela tem uma gama de cor que é reconhecida pelo programa. Então, quando você coloca e o programa reconhece a cor da cartela, automaticamente ele reconhece a cor do livro também, do material que você está fotografando. Ô, Eliana, Então, explica para o público por que é importante saber essa cartela de cor desses desenhos do azulejo e o que tem a ver essas cores que você busca nesses livros com a tua pesquisa e com esses azulejos que estão nas ruas. Então, assim, eu acho que toda fotografia que você trata, assim, qualquer acervo do museu, ainda que não tenha cor, ainda que seja preto e branco, quer dizer que tem cor, né? Mas assim, que não tenha tanta variação de cor. Ainda assim, é importante que você tenha um documento fidedigno. Muitas vezes a pessoa pega uma imagem e escurece e acha que ela fica bonita mais escura ou mais clara, ou dá um sombreamento, ou coloca um tom sépia para dar um envelhecimento. Isso é lindo num material artístico. Mas no material científico, no material de pesquisa, no material documental, você precisa seguir, buscar, documentar aquilo de uma forma mais fidedigna, né? Como eu disse. Então, a cartela serve para isso. Agora, no caso desses livros, para mim, que estuda azulejaria, e para comparar esse material com o trabalho de Udo Knopf, é mais legal ainda. Por quê? Mais legal é ótimo, né? Mas porque o Udo, ele utilizava, para fazer esses desenhos, que é uma aquarela, né? Ele utilizava o mesmo pigmento que ele utilizava na produção do azulejo. Isso, o dia que eu descobri isso, para mim, foi assim, o céu, porque quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, aquarela. Eu imaginava aquarela, sei lá, nem sei o que eu imaginava. Eu imaginava que era um outro pigmento. Nunca me ocorreu que ele usasse que o mesmo pigmento que servia para a azulejaria pudesse servir para esse tipo de trabalho. Claro que serve. A diferença é o meio. Né? Para um, ele utiliza um meio de fixação e para o outro, ele utiliza outro meio de fixação. Né? Muitas vezes usa cola, o metilcelulose, tem, né, várias técnicas. Então, eu achei aquilo fantástico, sabe? E o que é essa cartela, o Color Check, que é essa escala de cor, o que ela me garante? Que eu vou conseguir, quer dizer, essa é a proposta, né? Quando eu faço a medição, porque você tem aparelhos que você consegue medir, fazer a colorimetria, verificar a colorimetria. É um número que acompanha a cor do azulejo. Então, hoje, com esse material, eu consigo pegar o colorímetro, tá? Verificar a cor do azulejo e fazer a verificação nos azulejos do Udo também. Então, por exemplo, o Udo faz um desenho e ele diz no desenho que ele utilizou o pigmento 1205. Eu consigo fazer a medição do desenho, depois eu posso fazer uma verificação no próprio azulejo que eu sei que foi utilizado com 1205. Entendeu? E fazer para verificar a perda. Quer dizer, são campos. Se a gente consegue ou não respostas precisas, resultados precisos nisso, é uma coisa. Mas são campos de investigação que se abrem quando você se orienta por uma metodologia científica. Então, no caso, foi muito legal por isso. Mas, como eu disse, acho que todo material, todo acervo, ele deve ser tratado com esse cuidado. E isso não é difícil. Né? Então, o que eu gostaria que ficasse hoje, né, dessa nossa conversa, é isso, que é possível para qualquer museu. Você, Eliana, mas eu não tenho uma cartela Color Check, essa cartela eu comprei nos Estados Unidos, uma amiga estava lá, assim, porque aqui em Salvador eu não encontrei, e em Belo Horizonte ela estava uma fortuna, tipo assim, mais de R$1.000. Então, precisou vir, uma amiga estava em Nova York, aí comprou para mim lá. Então, mas se você me diz, poxa, Eliana, eu não tenho, não tem problema, faça uma cartela preto e branco,
tá? Um quadradinho branco e um quadradinho preto, porque a partir desse você consegue já fazer uma ferição de cor dentro do programa e ajustar as cores do seu acervo, do acervo que você está documentando. Outra coisa, além da cartela, é a condição de luminosidade. Quando você tira, por exemplo, se a gente fizesse essas fotos no museu, né? Então você está lá no museu, aí no museu eu começo a fazer às 10 horas da manhã. Quando deu meio-dia, a luminosidade é outra. Deu 2 horas da tarde, 5 horas da tarde, a gente tem outras condições de luz. Então eu não posso garantir que a mesma foto que eu fiz de manhã vai ser feita à tarde. Não tem como. As fotos de tarde elas vão estar com gamas diferentes. E não tem como o programa fazer os ajustes a partir daí. Dificulta muito. Você precisa ter um controle ambiental na hora de fazer a documentação. E a gente fez isso no NTPR. Eu peguei uma sala, eu vetei a sala inteira, não tinha nenhuma janela, nada. A iluminação toda por lâmpadas de LED, numa voltagem já específica, né, que me desse uma luminosidade, sempre medindo, com distanciamento. É outra coisa, o distanciamento da máquina, Você tem né, da fotos câmera, da dessa lente. situação? Mostra aquela foto sua aí, naquela. Eu tenho algumas aqui, deixa eu ver se eu acho. Porque é um malabarismo para você fazer isso, né, Eliana? Não foi fácil, não. É que a Eliana já deu um Eu não curso, sei. gente, pra gente lá no museu, para uma turma de museologia, sobre como A fazer gente isso. E a fez, gente não ficou teve? encantada. Foi, foi. Vamos ver. Nós ficamos assim encantados, porque foi muito legal. E Ah, eu aprender essas deixei coisas. essa coisa aberta aqui, mas deixa eu ver. Ai, não vai ter toda, não. Para Não a gente vai. ver realmente como é trabalhoso. Não é simples, né, Eliana? Você passar o dia É, inteiro aqui eu não tenho, fotografando. eu não sei onde é. Eu abri a foto, mas ela já fechou e eu não sei onde é que está. Mas aqui nesse cantinho aqui, vocês podem ver eu colocando a cartela, e aqui foi mais ou menos a estação que eu fiz, tá vendo? E foi improvisado também, porque quem falou que doutorando tem dinheiro para fazer equipamentos e comprar coisas caras, né? Esse aqui foi tudo adaptado com placas de isopor, eu fiz para poder rebater a luz, peguei tripé e adaptei para fazer o suporte para as lâmpadas que eu tinha comprado. Enfim, foi um pouco de criatividade aqui também. Aqui vocês veem os livros, tá vendo? Documentados. Foi uma cena. Aqui, vou aproveitar para mostrar para vocês. Esse aqui é o ateliê de Udo Pinoff, tá? Esse aqui também é o ateliê dele. E aqui a gente tem o ateliê, deixa eu ver. Não, são todas, A Jane está dizendo que é eu muita tenho um outro paixão. trabalho É que eu muita tenho, paixão, viu, Eliana? e é mesmo, é sim. Aqui, que eu já mostrei até na outra conversa nossa, mas eu adoro mostrar, né, que foi o Udo que fez os azulejos. Aqui é o desenho do livro, e aqui é o azulejo que está lá no Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui na seção Bahia. Aqui, Sim. nada mais, nada menos do que os azulejos lá da Câmara de Deputados de Brasília, que foi desenhado pelo Atos Bulcão, mas quem fez foi o Udo, está documentado aqui, que foi encomenda de Oscar Niemeyer. Aqui a gente tem a casa de Jorge Amado, todos esses azulejos aqui que foram desenhados por Caribé, foram feitos dentro do ateliê de Udo. E aqui, que é a minha cozinha favorita na Bahia, é lá na pousada Catarina Paraguaçu, no Rio Vermelho, todos os azulejos que tem lá são do ateliê de Udo. Ele pegou, fizeram um patchwork, e nos quartos, nos corredores, a gente vê esses azulejos. Está dando para ver, não está? Tá, o pessoal tá pedindo para eu tirar os comentários, mas pense que eu não tô sabendo tirar esses comentários, minha gente. Ah, isso aí também, essa bruxaria, eu não sei Ah, fazer. Era socorro. é. Pronto. Então, deixa eu só acender a luz aqui, gente. Então, a conversa é mais ou menos isso, assim, que vocês depois quiserem saber em relação aos procedimentos, qualquer outra coisa, eu estou disponível, pode mandar e-mail, pode me adicionar, pode me conversar comigo lá pelo SOS Azulejo Brasil, mas para mim é importante deixar hoje para vocês que
essa tecnologia, essa forma de digitalizar, além de tudo isso, ela ajuda a gente a conhecer melhor esse acervo, né? Quando você disponibiliza para a sociedade, você não firma para a sociedade, para as pessoas, que aquilo é um patrimônio. Não é dessa forma que a gente passa. Você disponibiliza o conhecimento e a pessoa vai fazer desse conhecimento parte da sua cultura ou não, sabe? Mas assim, a gente tem que ampliar esse campo até para sair desse lugar comum que é falar, não tem valor, porque foi Atos Bucão que desenhou. Ou não tem valor, porque eu não sei quem foi. E aí destruírem como se Pelo fosse menos dar o qualquer direito coisa. a eles de saberem o que é aquilo, né? Porque às vezes, porque as Exatamente. pessoas não sabem. Você tem que ter alguém pelo menos para dizer. E a sociedade vai dizer, poxa, isso tem valor, a gente é contra, né? A gente tem que. É Exatamente. a questão da educação patrimonial também, né? Uhum. Olha, É, Eliana, pode. não, o pessoal está perguntando aqui se a gente chegou a conhecer os azulejos que existiam na escola Parque da Caixa d'Água. Conhecemos, sim. Então, esse azulejo da Escola Parque, isso é uma lenda urbana, né? Porque, assim, o que eles falam, tá? Quando a gente foi lá, eu fui à Escola Parque em 2014, Renato que me levou lá. Eles foram fazer uma mediação, né, Rê? O museu foi Foi. fazer uma mediação na Escola Parque, eu estava aqui fazendo um inventário, eu ainda estava no mestrado lá em Minas, e aí fui com eles lá para a Escola Parque. E o que foi mostrado para mim que faz, isso aqui foi o Udo que fez. Eu ainda não descartei a possibilidade de ter sido o Udo que tenha feito, apesar de que eu não encontrei registro nesses livros, não tem Foi. esse registro. Porém, aquilo que foi mostrado, aquilo não é azulejo. O que foi mostrado que tem na frente daquele. É no teatro, né? Aquele É, lugar de música. Então, ali, aquilo é ladrilho hidráulico, que é outra coisa. Um ladrilho hidráulico, ele tem base cimentícia, ele não tem base cerâmica. Quer dizer, tem ladrilho que é cerâmico, mas o ladrilho hidráulico, ele é cimentício. E aquilo é ladrilho hidráulico. Então, por isso que eu tenho dúvida. Apesar de que o Dukhnov fez até vitral, então eu não duvido nada que ele tenha feito os a ladrilhos pintura também. daqueles ladrilhos, é. Não é nem a pintura, porque o É, ladrilho já o faz ladrilho pontinho de realmente tudo, é. né? É. Você já faz direto, então eu não duvido. Mas eu nunca encontrei, e eu já mexi muito nos arquivos dele, eu nunca vi nenhuma informação a respeito dos ladrilhos. Dos vitrais eu já vi. Ele fala que a pintura em vidro, ele se refere à pintura de E vitral. nós Agora, dos encontramos o ladrilhos, lar não. franciscano, né, ali na saúde, não foi, Eliana? Numas das visitas da Exatamente. gente na Assinado, igreja, inclusive, né? assinado. Os vitrais assinados. Na entrada da Agora, igreja, Guta, que ela está perguntando, ou na entrada do colégio, ninguém levou a gente na entrada, a gente não viu, não foi, Eliana? Azulejo na sim, mas entrada. muito, como é que ela chama? Guta? É, Muito bem Guta. lembrado, porque o que eu encontrei nos livros de Udo, que não fala Escola Parque, mas cita um arquiteto que eu sei que esteve envolvido com o restauro da escola, que foi o Caramelo. Então, que são os azulejos coloridos, não são, Guta? Eu queria que você confirmasse. Então, tem nos livros, tem a referência a esses azulejos coloridos, que eu acho quando eu vi isso, eu falei, será que isso é o tal azulejo da escola, que é na entrada, que é todo verde ou todo azul e tal. Outro azulejo que o Udo também fez é o lado, como é que chama? Da Estação da Lapa. Esses estão Sim, é. registrados. Os da Lapa estão registrados. São os mesmos, são os coloridos, né, Guto? Então, tá vendo? É Sim, isso, sim, está no Casa do livro. Bucão. Está no livro. Então, estão documentados no livro. Estão lá. O que eu fiquei, assim, a gente abriu a live falando dessa tragédia lá dos azulejos lá da reitoria da Universidade Federal da Paraíba, mas aqui, o ano passado, teve um caso muito semelhante, que foi muito triste, que foi a remoção dos azulejos lá para a reforma da rodoviária antiga, não é? É rodoviária Sim, antiga? é a antiga Pois, rodoviária de Salvador. isso, que também não respeitaram, né, os azulejos de lá. Eu nem sei se eles tiraram todos e tal, porque teve um movimento de resistência. É, eu Mas vi logo que já depois eu removeram, não viajei. sei qual o destino, mas na época que eu te encontrei,
que a gente foi lá fotografar com o fotógrafo do IPAC, nós entregamos um documento, informamos que nós estávamos fazendo esse trabalho, registrando os azulejos de Dukhnov, que eram tidos como obra de arte, né, da cidade, íamos fazer uma exposição, né, aquela exposição que você encontrou a gente. Sim, Entregamos aos coordenadores, mas infelizmente, né, não sei o que acontece. Eram painéis muito bonitos e ele tem, né, a informação de que realmente ele existe, né, nos cadernos. Eu com não sei se certeza eles está tiveram registrado. cuidado na remoção, onde colocaram. Infelizmente, a Eu pandemia aí acho, também eu veio acho que logo. não. Eu acho que não. Mas isso é uma coisa para a gente buscar informações hoje, né, para saber. Agora, você tocou num ponto, Rê, que eu gosto assim de esmiuçar. É a questão de ser obra de arte, né? Porque a gente sempre pensa que para preservar, para ter valor, tem que ser uma obra de arte, né? E aí a gente vai entrar em critérios que muitas vezes a população, Não, de um modo geral, entende assim aquilo. Então, perde um valor como arte, entendeu? Eu não gosto de entender esse acervo da azulejaria, nem nenhum tipo de azulejaria, independente de quem tenha feito. Nem a de Atos Bulcão, nem a de Portinari, nenhuma. Eu não gosto de entender isso como obra de arte, entendeu? Eu gosto mais de olhar para esse trabalho como testemunho de uma época, porque a azulejaria contemporânea brasileira, ela é típica de um período. Ela é típica, assim, ela não acontece, ela tem um marco fundador, que são os azulejos do mestre. Eu, por acaso, posso mostrar para vocês que está aberto. Você vai me falando o tempo, tá? tá, fique Ó, tranquila, temos ainda 18 minutos. isso aqui, isso aqui são os azulejos do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, e esses aqui são esses aqui são do Ministério da Educação e Saúde, e esse aqui é a Igrejinha da Pampulha, né? Quem que fez esses desenhos? Cândido Portinari. Foi o autor desses desenhos. Só que quem que fez a pintura não foi Cândido Portinari. Cândido Portinari nunca pintou um azulejo na vida, nem Atos Bulcão, certo? A pintura dessas azulejos foram feitas pelo Paulo Rossi, do Ateliê Ozirarte, e por outros artistas que trabalhavam com ele, inclusive Volpe. Então, quando você pensa assim, ah, não, mas a obra do Portinari, de fato, o desenho, e assim, a reinvenção da azulejaria, cabe a Cândido Portinari, sem dúvida. Hoje eu tenho convicção em afirmar isso. Porque o desenho, a proposta dele, artística, ela é tão revolucionária para azulejo, que até então era feito a moda portuguesa, né, buscando os motivos e tal portugueses. E quando o Cândido Portinari faz aqueles desenhos daquelas amebas, aquelas coisas assim, sabe, aquelas linhas, aquelas diagonais, ele, sabe, ele dá um susto, inclusive aos portugueses que não tinham coragem de associar a azulejaria ao concreto armado, que era do período moderno. Então, é uma arte, não vou nem discutir se é arte ou não é, mas antes de ser arte, ela marca um período da nossa história, ela testemunha um tempo que começa. Cândido Portinari fez isso, e quem produziu o azulejo, ou seja, o Ateliê Ozirarte, o Ateliê de Dukhnov, depois, quando ele vem para a Bahia e começa a fazer, qual que é a importância deles? Gente, imagina quando você está em casa, né? Isso para mim é fácil falar porque eu já fiz isso. Você precisa de um dinheiro, você tem que ganhar a sua vida e você tem talento de manual. Você fala o quê? Ah, vou fazer chocolate, vou fazer bolo, vou fazer uma costura. Aí ele foi fazer azulejo, entendeu? Ele era artista, ele era pintor. Ele pegou aquilo que ele sabia fazer e aplicou numa coisa que era comercial. Isso é incrível, porque isso gente, eu até falei da outra live, né, da questão da reprodutibilidade técnica, daquele famoso texto do Walter Benjamin, mas assim, é uma coisa um pouco ao contrário, entendeu? Ele quer fazer a arte dele reproduzível, ele quer que ela seja comercial, porque ele quer viver da própria arte, e a forma que ele encontra é isso. Ele só deixa de ganhar dinheiro, né, ele para de viver dessa arte quando a indústria cerâmica, até então incipiente, começa a fazer o que ele fazia muito mais barato, mais rápido. Então perde o glamour. Aquilo que ele fazia, que era assim,
para os Era prédios de personalizado vanguarda de até, né? Salvador, exato, era, entendeu? Isso perde, porque a indústria, ela padroniza e ela tira um pouco da qualidade. E tudo, né, a gente sabe, tudo que a indústria padroniza, a classe A já não quer mais. A classe A quer o inédito. Então, o Udo fala isso. Hoje em dia, tem um texto que ele deixa, uma entrevista, que a Zeila compartilhou comigo, graças a Deus, uma entrevista linda, que não foi publicada. E ele diz, hoje em dia, as pessoas não querem mais saber de amor perfeito na parede. Sabe? Então, assim, ele marca, ele fala que ele está falido, que ele não, ninguém mais quer azulejo, e ainda tem a indústria de pigmentos, que entra forte no mercado com aqueles pigmentos da Souvenir, né? Ou da Coral, que tinha aquela máquina de você fazer as coisas, aquilo vira uma febre na década de 80, né? Na década de 90, melhor dizendo. E isso faz mesmo com que o Udo perca o campo dele, perca a profissão dele, vamos dizer, né? O ateliê fica às moscas, ele começa a vender as coisas, enfim. Então, essas obras que estão hoje no espaço da cidade, no espaço urbano, elas documentam esse tempo. A importância delas é essa, mais do que, exato, é mais do que tudo de ser arte, não ser arte, da gente gostar ou não gostar, é você olhar para aquilo, com um prédio de 15 andares, e falar assim, gente, uma pessoa fez as azulejos desse prédio inteiro. Isso é fantástico, sabe? Assim, isso que para o de senso respeitar. comum olhar e dizer, porque o belo é subjetivo, né? Mas as pessoas tendem a perguntar, isso é arte? E a gente vai dizer, sim, é também, mas é também documento, porque a gente no museu já está acostumado a ver aquilo. Exato. Como... Cada coisa que a gente vê no museu, as pessoas perguntam, por que isso está aqui? Pois é, isso é um documento, testemunho de uma época, de uma ação, de um momento histórico. E aí você vai se aprofundar. De pessoas, de uma sociedade. Assim, nossa, eu nem sabia que a partir disso a gente poderia conhecer tanta coisa. E é daí que vem o encantamento da existência desses museus com esses simples objetos, que a gente faz uma viagem histórica, né? Então, assim, Exato. Eliana, eu fiquei muito preocupada realmente quando eu vi mais um edifício numa universidade despindo um prédio inteiro de azulejos. E preocupada com os nossos aqui, né? Porque nós somos ainda um museu de azulejo a céu aberto, de azulejaria contemporânea. Com toda certeza. E muito preocupada porque as pessoas podem, a qualquer momento, falar que isso aqui é um azulejo que está velho. Eu já vi um aqui que foi pintado, né? O pessoal está perguntando aqui do IAPI. Aquele do IAPI, que fica no edifício São Marcelo, que é lindo. Que precisa de um restauro, é lindo. Precisa de um restauro. Ali já é mais um painel, né? Não é essa azulejaria de padrão, que a gente chama de padrão, que são os módulos que se repetem. Lá é um desenho, assim, é uma obra única, né, que tem. Ali logo, sim a gente pode lidar com esse conceito de arte, a gente fica preocupado, porque o custo que pode ser essa medida de conservação, ou como é que eles vão fazer para preservar. E vai que eles decidam que vão retirar, entendeu? E a gente fica realmente preocupado, né? Porque o tempo vai passando. A gente tem que brigar, gente, sabe? Assim, igual eles fizeram na Paraíba, assim, aquilo foi uma estupidez, né? Porque parece que do dia para a noite. Quando viram, né? O negócio já não estava lá mais. Mas, assim, mobilizou. Tem toda uma comunidade acadêmica envolvida e aquilo vocês vão ver, aquilo ainda vai dar o que falar, sabe? E eu espero que dê mesmo. Em João Pessoa, há muitos anos atrás, eu soube quando eu estive lá em 2014 documentando os azulejos. Tinha um painel de azulejo no centro da cidade de um artista local, chama Flávio. E ele é um painel maravilhoso, lindo, lindo, lindo. E o dono, ele fica nas costas de uma casa, um edifício, um prédio comercial, e o dono do prédio comercial ia tirar. Quando ventilou que o cara ia tirar, fez uma mobilização na cidade, tipo assim, eles cercaram o painel e não deixaram. O painel foi tombado, entendeu? Foi tombado por movimento da sociedade. A sociedade precisa fazer isso. Ela não pode aceitar. Assim, a gente já tem que aceitar de cima para baixo aquilo que as instituições dizem que é patrimônio. Ah, não, isso é patrimônio, não pode. A gente não sabe como que aquilo foi eleito, mas tudo bem. Porque aquilo já faz parte da paisagem, né? E paisagem é patrimônio também.
a gente tem que abrir a boca e reclamar e reivindicar a preservação daquilo que a gente considera. E a Guta Sabe? está Então, perguntando se aquele painel do IAPI é realmente do Duquinoff. Fala aí, Eliana, para ela. é dele, sim, é Com dele. assinatura Tá e tudo, precisando. data. É dele, sim, com toda certeza. Nossa, tem muitos painéis lindos, Ju, pela cidade. O Muitos, síndico de muitos. lá liga para o Duquinoff perguntando. Ele, o que era lá era super preocupado, porque você sabe, né, gente? Não é fácil você estar morar num edifício, condomínio, ter que mobilizar todos, né? Não é fácil, né, para ele. Ele tentou, não É, sei se conseguiu, mas que massa. nós demos os contatos de pessoas conservadoras, restauradores, mas E ele assim, tentou, ele tem consciência do valor daquele painel. uma coisa que eu acho bacana, assim, quando eu vejo, igual eu mostrei para vocês, esses azulejos lá do Hotel Catarina Paraguaçu, lá no Rio Vermelho, eu fico encantada, porque esses azulejos, assim, ali tá uma coisa bem colorida, né? Deixa eu mostrar de novo para quem não viu. Ah, esse Tá é uma muito coisa. lindo. Nossa, eu sou É louca para ir maravilhoso isso. nesse hotel. Porque aqui ela fez um mosaico, né? Mas, além disso, assim, você pensar que esses azulejos de círculo, de maçãzinha, de animais e de flores, assim, essa coisa bem anos 70, que ele fazia isso para o banheiro, para o hall de apartamentos aqui. Então, assim, existe ainda em Salvador muitas casas, muitos edifícios que ainda têm seus banheiros e suas cozinhas com esses azulejos, sabe? É muito bacana, assim, é muito. Eu acho assim, é engraçado, muitas pessoas assim esperam o tempo passar e falam assim, ah, isso é bonito porque é vintage, né? Mas não é na questão de ser vintage. Eu acho bonito porque assim, são cores de um tempo, né? A gente percebe mesmo esse, assim, ele começa trabalhando muito com azul, ele faz muito azul no início nos anos 60 e poucos e tal, sempre é o azul remetendo à azulejaria portuguesa. E de repente, na década de, quando vai aproximando assim, aquele período né, da, dos anos 70 mesmo, aquela moda Sim, mais né, hippie e da tal, Tropicália, né? as coisas, né, o estilo muda completamente, sabe? Os desenhos, assim, fica tudo floral, fica tudo cheio de ondas coloridas, muito amarelo, muito laranja. Gente, isso é muito bonito, Eu lembro que né? você Isso até é o mostrou os meu tempo, tecidos, assim. né? Da moda do sofá, das Isso, almofadas. eu não sei, eu Nossa, acho que fala muito da minha vida. Assim, eu sou de 66. Então, quando eu né, comecei a crescer, quando eu estava com 10 anos, com 8 anos, quando eu comecei a perceber as coisas, era esse mundo colorido que eu enxergava. Então, fala muito, a minha memória fala muito, sabe? E eu sou fã. Particularmente, eu sou muito fã. Eu sou fã de azulejo, né? De E a todos. gente as meninas falam, né? A gente é muito amor, né? A gente, quando é apresentado a azulejaria e que a gente vai educando o olhar e que a gente vai conhecendo o traço, a história desse Udo Knoff e o que ele Uhum. fez, andando pelas ruas de Salvador, nossa, a gente não é a mesma pessoa É, nunca mais. e uma outra coisa, gente, a arte azulejar, não, quando alguém vê assim, olha isso aqui é azulejo, e é um painel, é um adesivo, ou é um sublimado. Sublimado é aquilo que o pessoal faz, escreve seu nome, coloca numa coisinha assim e sai gravado uma foto, entendeu? Isso para mim não é azulejo. O azulejo, ele tem tudo para dar errado. Tudo. Para você fazer azulejo, para você trabalhar cerâmica, você tem que conhecer muito de química, muito, de mistura, de cor, de pigmento, de reação, entendeu? De oxidação, de redução, de tudo. Você tem que ter um domínio técnico violento. Por quê? Para toda arte você tem que ter. Agora, especificamente uma arte que você trabalha com fogo, tudo, você tem tudo para dar errado. Você pode pegar um azulejo e pintar ele lindamente. Você pega o pigmento, pinta, ficou perfeito. Põe para queimar. Dependendo, se o azulejo estiver sujo, ele dá bolha, ele trinca, ele quebra, a tinta muda de cor, entendeu? Então, assim, dá bolha, bolinha pequena, fica arranhando, fica. Ai, como é que chama? Assim, caracachento, né? Às vezes. Enfim, ele tem mil formas de dar Rugoso. errado. Mil formas. E quando eu pego esses azulejos, por exemplo, que eu mostrei para vocês do Udo, e mesmo azulejos que eu vou em lugares que ele fez,
sei lá, na década de 60 ainda, eles estão impecáveis. Impecáveis, de você olhar e falar assim, não é possível que isso foi feito há 40 anos, de tão perfeitos que estão, entendeu? Ou que foi Então, é feito, muito. a gente tem certeza, isso aqui foi industrializado, foi feito por uma máquina. É incrível, não? E o pior que não, porque a gente não pega um azulejo industrial com a qualidade do azulejo de udo. O brilho é diferente. O brilho, quando você pega os azulejos que o Udo fez nesse período, o brilho dele parece que ele pegou uma lata de verniz e jogou em cima. Porque parece que tem uma camada de esmalte transparente em cima, uma camada grossa, assim, de tão... Sabe, uma coisa muito bonita mesmo. Não tem trinca, não tem ranhura, nem nada. Os azulejos que vão para o exterior, eles já sofrem mais, porque passam por chuva, por sol e oscilações de temperatura muito rápidas. Então, eles acabam degradando com mais rapidez. E uma coisa que eu já observei no trabalho dele, com o passar dos anos, a qualidade do trabalho dele cai muito, porque ele precisa acompanhar a indústria. Então, ele já não pode usar mais 1 quilo de esmalte em cima do azulejo, porque isso não é producente, isso encarece muito. Então, o trabalho dele, a gente começa a ver azulejos, painéis que vão perdendo a cor, que esmaecem, mas é por isso, é porque o material, eu não falo nem que ele economizou, mas talvez ele tenha passado a utilizar materiais de segundo tipo, que não era aquela coisa de ponta, porque as amostras que eu tenho de udo são todas alemãs. O cara trabalhava só com produto da Eliana, melhor e pensar qualidade. que ele, como você, também era restaurador, hein? Imagina o que o cara não fazia, né? Ele era, não. Tem um trabalho do Udo que eu encontrei no antigo ateliê dele, quando eu estive lá, o ateliê dele ficou fechado durante muito tempo, continuou, né, fechado durante muito tempo, só que ele estava assim, aquela coisa amontoada, e eu, né, sou muito fuçadeira, fui mexendo, e vi uns papéis, assim, úmidos, úmido mesmo, bem molhado. E eu perguntei na época, que era genro dele, o Fred, que faleceu o ano passado. Falei, o que é isso aqui, Fred? Quando eu fui ver, gente, eram simplesmente fotografias, acho que eu contei isso na outra live, fotografias que ele fez daquele painel de azulejos lá da Barra, tá? Que é aquele marco que tem ali no corpo Sim, da sim, Barra. sim. Ele fez o painel, ele restaurou. E até o cuidado, as fotos são de 60 e poucos ou 70, salvo engano. O cuidado que ele teve, tipo assim, não tinha câmera digital nem nada. Ele fez a foto, ele fez a fotografia por partes. Ele tirou uma foto, tirou outra foto, depois ele juntou e fez uma foto grandona, sabe? Para poder pegar o desenho, assim, para poder ampliar o Em desenho e ele detalhes. ver como que ele ia trabalhar as réplicas, porque o que ele fez ali ele não fez restauro de material, ele fez réplicas para os lugares que precisava. Então, tem a foto de antes, a foto de depois, que eu vou doar para o museu, né? Foi minha promessa, eu falei com o Fred, deixa eu levar, eu vou dar para o museu, e está aqui até hoje, por falta de... Enfim, Eliana, você a tem vida. acho que 2 minutos. Pronto, eu falei tudo dessa vez. Eu acho que se tiver alguma pergunta, enfim, se vocês quiserem saber mais, Sua mas filha eu está acho mandando que... lembranças, beijos, o Olha, pessoal está agradecendo, né? Parabenizando você, dizendo que aprendeu muito. que É, bom, gente, que bom, e que obrigada. realmente esse tema da azulejaria a gente fala bastante, né? Sempre vai aparecer muito Eu fico aqui conteúdo. muitas horas. Mas, É assim, é sempre uma coisa que a gente fala, vai puxando outra, né? Então, fica verdade. para a próxima. Passa muito Aceito rápido. novos convites, Renata. Muito obrigada mesmo, sempre, pelo apoio, pela colegagem. Assim, muitíssimo obrigada. Você é uma pessoa diferenciada no mundo. Obrigada Oh, mesmo. você também é. Cris lá de Cruz das Almas disse que tem uma dúvida. Que Vamos ver é? se ele consegue falar aqui e a gente consegue responder. Pode falar, viu, Qualquer Cris? Que coisa você acho manda e-mail, Cris. Cris, se ele não conseguir, você manda e-mail. Ele disse que tem uma dúvida, mas pode falar. É porque cai, né? Essa live, ela é sem educação, gente, Quando porque ela chega no cai na horário. nossa cara. Ela desliga na nossa cara. Mas Guta também É pode, se isso. quiser falar com a Eliana, pode ir lá no SOS Azulejo, procurar a Eliana. Gente, vamos dar força Isso. ao SOS Azulejo, ó.
O nome da Ai, por tecnologia que favor. detecta a cor. Sempre que vocês virem um azulejo na rua, não precisa só azulejo contemporâneo, azulejos antigos, o que vocês quiserem mostrar, valorizar ou denunciar